Já faz quase um mês desde o início da guerra. Você deve estar se perguntando como estamos todos aqui em Israel. Bem, obrigado por perguntar. Estamos indo muito bem. Eu sei que isso surpreende alguns. Como assim, vocês perguntam? Como isso é possível? Há sirenes, mísseis, alertas, abrigos, explosões, vítimas. Como pode dizer que está tudo bem? Isso não é normal. Bem, isso é verdade. Não é normal. Para você. Para nós, porém, soa familiar. Nós já passamos por coisas. Já vimos coisas que vocês não acreditariam. E não são naves de ataque em chamas além do ombro de Orion. Ver coisas que vocês não acreditariam. Nós vimos o mal de verdade. Isso tem nos atacado há anos. Olha, não estou dizendo que é fácil, mas considerando a alternativa e tudo o que já passamos, estamos mais do que bem. Estamos firmes, estamos focados, estamos determinados, somos fortes. Nós, bem, somos nós. Sim, as sirenes tocam a toda hora, isso é um saco. Mas sim, corremos para os abrigos. Sim, os comércios estão fechados, as crianças estão ficando em casa, as escolas passaram para o Zoom, nossos filhos, nossos maridos, nossos irmãos e filhas, eles foram convocados. E a rotina se dobra e se estica de formas que nenhum país deveria aceitar. Mas é o seguinte, a vida continua. As pessoas trabalham, sentam em cafés, fazem compras de fim de ano, as pessoas riem, essa é uma das antigas forças do povo judeu. Hoje, na gravação deste episódio, nesta quinta-feira, tivemos 7, 8 ou 9 alarmes, mas quem está contando? Meu amigo, Dr. Eitan Lasseri, compartilhou esta imagem dos locais dos alertas, desejando um bom dia aos amigos. Isso faz parte de como as pessoas ajudam umas às outras. As pessoas estão se casando, algumas estão tendo filhos, outras comemoram bar mitzvahs, tudo sob limitações de público e restrições. Sempre debatemos política, isso é típico de israelenses. Reclamamos do trânsito, não que tenha tanto ultimamente. Tudo isso enquanto ocorre uma guerra regional ao nosso redor, pois sabemos o que está em jogo. Por anos, vivemos sob o terror árabe, atentados suicidas, e depois o terror de milícias apoiadas pelo Irã sob fogo periódico de mísseis, às vezes enfrentando isso, e às vezes tentando impedir. Então veio o trauma de 7 de outubro. Sabemos como é quando não enfrentamos a ameaça. Sabemos como é quando judeus são perseguidos e indefesos. Não as histórias dos nossos antepassados, mas o que vivenciamos pessoalmente. E nos recusamos a voltar. Queremos que isso acabe de uma vez por todas. Então sim, estamos atentos, estamos preocupados, às vezes estamos cansados, mas não estamos derrotados, nem de perto. Veja o Dudu Azranaki de Dimona. Ele retornou e achou a aliança da esposa nos escombros da casa atingida. Os filhos dele, aliás, sobreviveram ao massacre no Festival de Música Nova, ocorrido em 7 de outubro. Sim, e também há cenas como esta, como você vê nesta foto de Avishad Sha'ar Yeshuv em Tel Aviv. E quando você amplia a imagem, vê os israelenses lidando com as dificuldades. Mesmo seguros, há pequenos lembretes dos perigos. Nosso moral está alto porque sabemos quem somos. Somos descendentes de judeus que foram perseguidos em todos os lugares por onde passaram. Judeus que não tinham exército, não tinham abrigo, não tinham domo de ferro, nem um estado para protegê-los. Ninguém se manifestando nas ruas do mundo por eles. E agora, temos tudo o que precisamos e mais do que isso. Agora estamos de volta ao país pelo qual gerações do nosso povo rezaram. Então, quando você pergunta como está, eu digo que somos gratos. Estamos orgulhosos. Reconhecemos as dificuldades e também o privilégio. O privilégio de defender nossas famílias, casas e futuro. A alegria de viver na terra de Israel. Não sou o único a dizer isso. Há evidências objetivas que comprovam o que falo. De acordo com o último relatório mundial da felicidade, o relatório apoiado pela ONU, que acompanha como as pessoas avaliam suas vidas, Israel foi classificado como o 8º país mais feliz do mundo. 8º. Enquanto lidamos com esses problemas aqui. E tem algo ainda mais incrível. Jovens israelenses com menos de 25 anos são os terceiros mais felizes do mundo. Terceiro no meio de uma guerra. Nos Estados Unidos, esse grupo ocupa o 60º lugar. Isso se assemelha aos rankings baixos dessa faixa etária em outros países ocidentais. Como você explica isso?
Como você explica um país lidando com sirenes, abrigos, traumas e instabilidade, e ainda assim nossos jovens estão entre os mais otimistas do planeta? Fácil. Você explica isso entendendo quem nós somos. Porque a felicidade aqui não depende de conforto. Não é sobre jovens se dedicarem a questões inexistentes. Crises climáticas, delírios de gênero ou genocídios forjados, como ativistas de luxo que buscam sentido no Ocidente. Com a nossa juventude, trata-se de propósito, identidade, fé e a crença de que o futuro vale a pena lutar por ele. Até os pesquisadores admitem isso. A resiliência de Israel vem de algo mais profundo, uma cultura de união, identidade compartilhada, a sensação de que estamos juntos e a crença de que nossos filhos realmente têm futuro aqui. E você vê isso nos abrigos. Você desce correndo durante um alerta de míssil e de alguma forma o clima é acolhedor. As pessoas fazem piadas, incentivam umas às outras. Vizinhos que mal se falavam antes, de repente parecem parentes próximos. Não é que estamos em negação. Não estamos, não há ilusão. É isso que é resiliência de verdade. Sem uma camada de perdedores reclamões de esquerda puxando a média para baixo, provavelmente seríamos o país mais feliz do mundo. Mas o ponto é este: mesmo sob pressão, mesmo sob ataque, mesmo sob o peso da guerra, os israelenses continuam sendo um dos povos mais felizes, mais otimistas e mais determinados da Terra. Porque sabemos exatamente por que estamos aqui e exatamente pelo que estamos lutando. No entanto, uma coisa nos incomoda quando ouvimos essas coisas. Por que Israel está fazendo tudo isso? Por que Gaza? Por que Líbano? Por que Síria? Por que Irã? Por que de novo no Líbano? Por que não acabar com tudo isso? Por que não ter um cessar-fogo? Por que não acabar com a violência? Por quê? Eu tenho uma pergunta para você. Por que você está pedindo para a gente fazer isso? Porque já passamos por isso antes. Fizemos tudo o que nos disseram que precisávamos fazer pela paz. Tudo. Anos atrás, nos disseram que, se reconhecêssemos a OLP, haveria paz. Se cedêssemos território, haveria paz. Se nos retirássemos do Líbano, ou se nos retirássemos de Gaza, se congelássemos a construção na Judéia e Samaria, haveria paz. Bem, nós reconhecemos a OLP, cedemos território e nos retiramos do Líbano e de Gaza. Assinamos acordos, fizemos concessões, confiamos nos mediadores e ouvimos a comunidade internacional. Nós fizemos de tudo, fizemos todas as concessões que as pessoas prometeram que levariam à paz. E o que aconteceu? Onde está a paz? Onde estava a paz? Houve alguma paz? E o que o outro lado fez com essa paz? Eles usaram isso para deslegitimar a existência de Israel. Nosso direito de existir. Nossa disposição de fazer concessões foi interpretada como falta de reivindicações ou direitos. 2000 anos de fatos históricos apagados. Isso foi visto pelo outro lado como uma fraqueza a ser explorada para construir infraestrutura de terror, contrabandear armas, cavar túneis, treinar milícias, nos cercar com um anel de fogo. Eles pegaram nossa mão estendida e a usaram para puxar o gatilho. 7 de outubro não foi o conflito. 7 de outubro foi o aperitivo para o que o Irã estava planejando. O prato principal, aquele que o Irã planejava abertamente para 2040, era a destruição total de Israel. E eles não esconderam isso. Em Teherã, numa praça chamada algo como Palestina, há um enorme relógio digital fazendo a contagem regressiva dos dias até o extermínio de Israel. Não como uma metáfora, mas literalmente. Uma contagem regressiva para a nossa extinção, baseada na profecia de Khamenei, de 2015, de que em 25 anos o Estado judeu desapareceria. Ele já não está aqui, nós estamos. Então imagine isso. Um regime com mísseis balísticos, ambições nucleares e uma rede global de terror realizando uma contagem regressiva pública para a sua destruição. Você esperaria? Você confiaria na comunidade internacional? Você confiaria o futuro dos seus filhos a diplomatas? Os que não impediram o Irã de mentir sobre seu programa nuclear, seu programa de mísseis, seus grupos terroristas por procuração ou intenções genocidas? Nós tentamos a moderação. Nós tentamos cessar fogos. Tentamos medidas de construção de confiança. Tentamos gerenciar o conflito. Tentamos a desescalada. Tentamos cooperar com organismos e promessas internacionais. E toda vez o preço foi pago com sangue israelense. Então não vamos mais fazer isso.
Erradicamos o terror em Gaza, desmantelamos a ameaça no Líbano e neutralizamos a infraestrutura na Síria. Estamos atacando a origem disso no Irã. Estamos nos recusando a tratar como normal a violência contra nós. Recusamos viver sob contagem regressiva. Não é vingança, não é raiva. Isso é sobrevivência e clareza. Este é o momento em que uma nação que foi caçada por 2000 anos finalmente diz: nunca mais não é um slogan, é uma política. E para aqueles no mundo que têm um problema com isso, ou podem não gostar, sugiro que peguem uma senha e fiquem atrás do relógio digital em Teherã, ou simplesmente engulam, porque nós já cansamos de esperar permissão para viver. Como mencionei, a guerra que o Irã planejou foi iniciada prematuramente pelo Hamas em Gaza. Os árabes em Gaza tinham tudo: livres da ocupação israelense, governo autônomo, bilhões em ajuda internacional chegando, fronteiras abertas com o Egito, zonas industriais, projetos agrícolas, uma chance real de construir um futuro. Eles mentiram sobre suas circunstâncias, assim como toda a história inventada da Palestina, chamando Gaza de prisão a céu aberto 2-3 anos atrás, apenas para lamentar o que perderam agora. E em vez de construírem suas vidas, eles se dedicaram a destruir as nossas. Eles não investiram em escolas ou hospitais. Eles investiram em foguetes, túneis, milícias e em doutrinação. Eles criaram uma sociedade baseada na ideia de que matar judeus era mais importante do que melhorar a vida de seu próprio povo. E a consequência é o que você vê agora. A história já viu isso antes. Não, isso não é Dresden, nem Berlim, nem Hiroshima ou Nagasaki. Cidades devastadas não porque seus civis mereciam, mas porque seus líderes tomaram decisões catastróficas que trouxeram ruína ao seu próprio povo. E Gaza seguiu exatamente esse mesmo caminho. Em 7 de outubro, eles invadiram e assassinaram 1.200 israelenses, o maior massacre de judeus desde o Holocausto. Eles sequestraram famílias, incendiaram casas e comemoraram cada momento. E então eles ficaram ofendidos porque não respeitamos os pronomes deles. E porque Israel, uma nação soberana com capacidade de se defender, respondeu com toda a força. Deixe-me ser claro, Israel de hoje não é o Israel de 1948, nem o de 1967, nem mesmo o de 2006. Somos mais fortes, mais capazes, mais unidos e absolutamente determinados a nunca mais viver sob a ameaça de aniquilação. Parece que esquecem a dimensão do que ocorre aqui. Há só 8 milhões de judeus em Israel. Existem mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo, quase meio bilhão de árabes nesta região. E ainda assim, Israel agora controla os céus desde o Mediterrâneo até o Golfo de Hormuz. Arrumar briga conosco se tornou um erro de cálculo catastrófico. Tudo o que resta agora são idiotas deixando comentários tolos nas redes sociais ou na seção de comentários aqui, atacando judeus indefesos ou transformando Nova York em um esgoto como os de onde fugiram. Eles nunca quiseram paz e continuam sem querer. Recentemente concordamos com eles em cessar a guerra. Que sob o acordo de 20 pontos de Trump, basicamente dissemos que agora vamos ficar fora do seu caminho o máximo possível daqui para frente. Isso é melhor para todos, certo? Eles anunciaram esta semana que não importa onde formos ou quão longe voarmos, vão nos caçar e as lâminas deles serão a última coisa que veremos. Não foi bem assim, mas era o que eles queriam dizer. Os líderes do Hamas afirmam claramente que vão continuar de onde pararam em 7 de outubro. Eles logo descobrirão que, do rio ao mar, não restará nada deles para se ver. E agora, com isso em mente, entendendo por que estamos fazendo o que estamos fazendo, vamos falar sobre o que está acontecendo neste momento. Os acontecimentos que estão se desenrolando em Gaza, no Líbano, na Síria e no Irã não são incidentes isolados. Eles integram uma estratégia única, moldada por nossas experiências até agora. Tudo o que aprendemos e o que nos recusamos a repetir. Vamos falar sobre os últimos acontecimentos. O principal foco, obviamente, é o Irã. Segundo a mídia estatal iraniana, o Irã rejeita a oferta americana, o plano de 15 pontos, e apresenta suas próprias condições. Veículos iranianos consideram a proposta dos Estados Unidos excessiva e afirmam que o Irã só encerrará a guerra quando desejar e se suas condições forem atendidas. O Irã não vai permitir que Trump dite o cronograma.
Enquanto os Estados Unidos enviaram o vice-presidente J.D. Vance para liderar negociações no Paquistão, o Irã fez 5 exigências para encerrar os combates. Eles estão apresentando exigências: o fim dos ataques e assassinatos seletivos, garantias reais de que a guerra não voltará, compensação garantida pelos danos que o Irã afirma ter sofrido, um fim total da guerra em todas as frentes, inclusive contra todos os grupos ligados ao Irã, reconhecimento da soberania iraniana sobre o Estreito de Hormuz, que eles descrevem como seu direito natural e legal. Em um momento de endurecimento, também exigiram que Israel parasse suas ações contra o Hezbollah. No campo de batalha, tudo segue. Na guerra, as tarefas são bem divididas. Israel cuida do desmantelamento do comando e controle no Irã, enquanto os Estados Unidos destroem a infraestrutura básica e instalações de fabricação. Relatórios desta semana mostram que o povo iraniano participa ativamente da guerra, não sendo apenas espectador. Eles são participantes ativos, auxiliando o Mossad israelense ao fornecer coordenadas, revelar horários e até apontar lasers para as posições. O regime iraniano agora é perseguido pelo próprio povo. E, como resultado, há situações em que oficiais, soldados e membros do regime estão todos desertando, tirando seus uniformes, raspando suas barbas, removendo tudo que os identifica e desaparecendo através das fronteiras para países vizinhos. Isso leva ao sumiço dos postos de controle sitiados e à incerteza sobre altos oficiais de segurança. Várias dezenas foram eliminadas em um ataque israelense nesta quinta-feira. Por isso este momento é tão volátil, porque o que o Irã diz publicamente, o que exige oficialmente e o que realmente está acontecendo no terreno são 3 coisas diferentes. Em seguida, os fuzileiros navais dos Estados Unidos e tropas aerotransportadas já estão indo para o Oriente Médio. Os ataques israelenses e americanos continuam. A pressão não está diminuindo, está aumentando. Só os próximos dias mostrarão o rumo disso. O analista israelense Moshe Kovarsky afirma que a névoa da guerra está mais densa do que nunca. Ele afirma que os iranianos tentam ocultar o tamanho do golpe sofrido. Sabemos o bastante sobre os dados de entrada para estimar os resultados. Neste momento, cerca de 20 bombardeiros americanos B-1B e B-52 estão operando por todo o Irã. Estão atingindo toda a cadeia de armas e produção do Irã. A infraestrutura construída ao longo de décadas para produzir mísseis balísticos, sistemas de orientação, motores de combustível sólido, embarcações navais, mísseis antinávio, Shahed, Vantes e até submarinos foi toda destruída. Grande parte das cidades subterrâneas de mísseis de que os iranianos se gabavam há apenas algumas semanas foi destruída por bombas anti-bunker. Outras foram seladas, com relatos de operadores sufocando lá dentro por falta de oxigênio. É todo um mundo militar industrial, escreveu ele, que está sendo desmontado de forma metódica e implacável, mas isso leva tempo. No Estreito de Hormuz, ele afirma que os preparativos já começaram. Bombas de 2 toneladas destroem baterias de mísseis costeiras. Aviões A-10 Warthog destroem lanchas rápidas de ataque do Irã. O estreito será liberado, é só uma questão de tempo. Depois vêm as armadas dos fuzileiros navais e as unidades da Força Delta, equipadas com o avançado sistema descombobulador não letal. Ilha Karaj, Abu Musa, Grande e Pequena Tanub, todas as ilhas estratégicas que o Irã tomou estão na mira. É isso que espera o Irã nas próximas semanas. E isso sem nem mencionar nossa própria Força Aérea e os serviços de inteligência israelenses, o pilar de fogo que guia as Forças Armadas dos Estados Unidos com coragem, improvisação e alvos. Nenhum regime suporta tanta força. Então, Kovarsky escreve, para qualquer um sentado em casa, roendo as unhas, levante a cabeça. Veja a dimensão do que está acontecendo. Fale aos seus filhos que vivem dias históricos. Dias em que o povo de Israel, junto com o líder do mundo livre, está removendo uma ameaça existencial e libertando os descendentes de Ciro, que nos libertou há 2.600 anos. Há apenas alguns anos o Irã parecia imparável, ele diz. E agora, ele diz, tudo foi revertido. O regime vai cair. É só uma questão de tempo. No sul do Líbano, as forças de defesa de Israel começaram a atacar oficialmente as pontes do rio Litani, usadas pelo Hezbollah para mover combatentes, equipamentos e suprimentos para o sul do Líbano. Israel se cansou das promessas não cumpridas do governo libanês, das Nações Unidas, dos franceses e da Europa de controlar, restringir, desarmar ou desmantelar o Hezbollah. Agora instruímos a população do sul do Líbano
a se deslocar para o norte e toda a cidade, toda a vila na área ao sul do Litani será destruída. Assim como em Gaza, Israel vai criar uma zona de segurança livre do Hezbollah. O Hezbollah tentou garantir essas rotas para o sul com forças armadas. Elas foram eliminadas esta semana. 3 pontes foram destruídas, dificultando muito que o Hezbollah leve qualquer coisa para o sul. No terreno, combatentes da Givat encontraram posições antitanque com mísseis deixados pelo Hezbollah ao fugir. Há combates. São batalhas difíceis, mas a realidade é inconfundível. O Hezbollah perde território rapidamente. Foi tão rápido que precisaram da ajuda do Irã. O Irã disparou mísseis balísticos no sul do Líbano esta semana, mirando locais onde acreditavam haver forças das FDI. Mísseis foram interceptados e não houve danos relatados. Finalizamos a contenção e agora desmantelamos o Hezbollah no Líbano. Enquanto isso, outra frente foi aberta esta semana. O Iraque anunciou entrada na guerra ao lado do Irã. Em 28 de fevereiro, milícias ligadas ao Irã no Iraque aderiram à resposta ao ataque ao Irã. Essas milícias atacaram alvos dos Estados Unidos e de Israel centenas de vezes desde 7 de outubro de 2023. Eles têm atacado áreas civis curdas, eles atingiram bases americanas, eles agem como uma extensão do Irã há anos. Agora, o governo iraquiano se une oficialmente ao Irã. Esse é o mesmo Iraque que os Estados Unidos libertaram de Saddam Hussein há 20 anos. O mesmo Iraque reconstruído com sangue e dinheiro americanos. E hoje seu governo está abertamente do lado de Teherã. Entre os acontecimentos em Israel esta semana, houve também uma tragédia. Uma bateria de artilharia israelense disparou com dados de mira errados e 5 projéteis atingiram o kibbutz Misgav-Am, perto da fronteira com o Líbano, matando o fazendeiro Ofer Moscovitch. Um erro devastador e doloroso. E no mesmo dia, os Estados Unidos perderam outra aeronave sobre o Kuwait, um F-15 flagrado em vídeo caindo em um mergulho plano em outro incidente de fogo amigo, o 5º desse tipo no Kuwait. E ninguém está acusando o Kuwait de ter feito isso de propósito, ninguém está inventando teorias da conspiração, ninguém está gritando que isso foi feito deliberadamente. Porque erros acontecem em guerras, entre aliados e até suas próprias forças, mesmo com a melhor tecnologia e os exércitos mais disciplinados do mundo. Digo isso não como comentário, mas como quem esteve lá e viveu isso pessoalmente. Em 1982, em Damur, no Líbano, meu regimento de paraquedistas foi bombardeado pela Força Aérea Israelense, a nossa própria Força Aérea. Tivemos 7 baixas. Eu estava lá. Eu vi isso. Eu senti a onda de choque. Lembro da confusão, da incredulidade e do horror. Foi resultado daquela névoa da guerra, a realidade brutal e caótica que todo soldado que já esteve em combate conhece e que todo comentarista de poltrona ignora completamente. Quando é sobre Israel, casos assim são usados politicamente. Tragédia é vista como prova de conspiração. E as mesmas pessoas que entendem fogo amigo em qualquer outro lugar, de repente ressuscitam a mesma acusação que vem repetindo desde 1967 o USS Liberty. Fogo amigo é trágico, mas faz parte da guerra. O USS Liberty é o único incidente entre milhares de situações de guerra ao redor do mundo em que as pessoas insistem que deve ter sido feito de propósito. Pois isso reforça uma narrativa e mantém uma mentira. A verdade é simples: a guerra é caos, confusão, resultado de informações erradas, decisões tomadas em frações de segundo e seres humanos sob uma pressão impossível. Israel investiga seus erros, Israel assume seus erros. Israel lamenta cada vida inocente e perdida, mesmo quando o mundo usa essas tragédias contra nós. Quem espalha essas mentiras não busca a verdade. Eles não ligam para as vidas perdidas. Eles estão apenas usando a tragédia como arma. Vou encerrar com este comentário do Dr. Doron Matzah, já citado antes. À medida que nos aproximamos da Páscoa judaica na próxima semana, um feriado construído em torno da história de libertação, o Dr. Doron Matzah oferece uma perspectiva com a qual vale a pena encerrar. Ele nos lembra que o que comemoramos no Seder não é apenas uma fuga antiga da escravidão. Isso faz parte de uma ideia muito maior, uma longa e lenta luta entre a ordem moral e as forças que tentam esmagá-la. Na história bíblica, não era simplesmente Israel contra o Egito, era um confronto entre uma visão de mundo baseada na justiça e uma visão de mundo baseada no poder e na idolatria. Faraó se apresentou como um deus, e o Êxodo desafiou todo o sistema.
Matzah diz: observe o presente com a mesma lente histórica. Guerras não se medem só por mísseis, interceptações e ataques aéreos. Elas também se medem por ideias no que a guerra representa. E às vezes o processo é lento de propósito. Na história do Êxodo, o coração de Faraó é endurecido repetidas vezes. Não porque o resultado seja incerto, mas porque a lição precisa se desenrolar de uma forma que o mundo possa entender. Não com um único golpe dramático, mas através de uma longa demonstração de como a clareza moral se manifesta quando confronta um sistema baseado no medo e na dominação. Matzah afirma que o conflito atual com o Irã vai além de uma simples guerra. Faz parte de uma luta mais ampla sobre o lugar da justiça e da verdade em um mundo que nas últimas décadas frequentemente recompensou o oposto: distorção, repressão e violência. Na visão dele, os Estados Unidos agora se juntaram a Israel para enfrentar as forças alinhadas com essa visão de mundo mais sombria: Irã, seus aliados por procuração e outros atores globais que adotaram um modelo semelhante. Como na história antiga, o processo é desigual. Há negociações como os diálogos entre Moisés e o faraó. Há golpes trocados como as pragas. Há teimosia, engano e uma recusa em ceder, ecos da mesma dinâmica descrita na narrativa bíblica. O ponto que ele destaca é: olhando de forma ampla, o padrão é familiar. A oposição, o endurecimento, o vai e vem, tudo isso faz parte de um arco mais longo. Nessa história mais antiga, o arco termina com uma ruptura decisiva, o colapso do sistema opressor e o surgimento de um novo espaço de liberdade. A mensagem dele é que, apesar da incerteza, negociações, pressão e medo dos últimos dias, este momento pode ser visto como parte do mesmo ritmo histórico. Um ritmo em que as forças que se opõem à justiça acabam se esgotando. Ele encerra com um lembrete que lemos todos os anos na Haggadah. Em todas as gerações há aqueles que se levantam contra o povo judeu. Isso era verdade no Antigo Egito, era verdade na Europa moderna e é verdade hoje. Sua esperança, assim como a da Páscoa judaica, é que, tal como os israelitas saíram dos estreitos do Mar Vermelho para um novo horizonte, o mundo também superará as dificuldades deste momento. Um lembrete de que a história é longa, que os ciclos se repetem e que, mesmo nas horas mais sombrias, a história ainda não acabou. Eu sou Daniel Seaman, junte-se a mim novamente na próxima semana no Straight Up, dos estúdios de TV da JNS aqui em Jerusalém, Israel.